Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, uma terça-feira de sol aqui em São Paulo, temperatura bastante agradável. Um típico dia de outono, né? 21 graus nesse momento. Quando eu fiz o Telegram Panorama mais cedo, nós tínhamos 18 graus. Eu agradeço sua amizade e audiência, que a Top Traders possa ser uma variável positiva na sua trajetória na Bolsa de Valores. Bom, eu vou começar, como é tradição, falando de um racional aqui no mini índice, né? Ontem nós não tivemos êxito, né? Sempre com transparência, sem maquiagem aqui. A Top Traders trabalha sem filtros, né? Então ontem nós não conseguimos acertar o racional. Vamos ver se hoje a gente consegue. Eu falaria em compra aqui no 110 mil pontos, 110... Tá 110,030 agora. Tá equilibrado o livro de ofertas, né? Vamos ver onde que pode chegar esse movimento, né? Então eu vou abordar o semanal no mini índice, depois eu vou abordar o mensal, o semanal e o diário. Bom, a mini índice gráfico mensal passa a impressão de ombro, cabeça-ombro invertido. Nos passa a ideia também de um martelo, cujo acionamento ocorreria ou ocorrerá, né, no rompimento de 113,680, onde estão as médias também. Então, eu diria que 113,680, que é a máxima do martelo, é um ponto chave. Então, situação número 1. Situação número 2. Esse movimento no semanal me parece uma correção para formar pivô, o qual seria acionado no rompimento do próprio 103,680. Então, o 103,680 ele é um ponto-chave por quê? Porque no mensal ele seria a confirmação, ou será, né, de um martelo, e no semanal ele confirmará, uma vez vencido, um pivô de alta. Ok? E aí quando a gente traz aqui o gráfico diário, aí a coisa realmente complica um pouco. A gente vai aguardar o fechamento de hoje. Por quê? Está abaixo das médias do topo anterior. Então uma situação desconfortável. Fora o rompimento, a perda aqui da CLTA que está pontilhada. Então, precisa reagir, né? No intraday, está na parte baixa de um possível alargamento, né? Claro, se começar a reagir aqui, tem um amplo espaço para subir, mas precisa começar, né? Então, no 30 minutos, por exemplo, o 110, 210 seria a máxima desse candle que pode, de repente, marcar fundo. Mas vejam aqui, ó, 110, 255 e o outro candle marcou aqui 110, 275. 110 e 300 seria uma região interessante a ser rompida, porque levaria esses dois fundos de ontem, que geraram repiques, levaria a média de 5 períodos, a máxima, que está a 110, 210 desse candle. Então é isso que nós vamos observar aqui. Aí vamos deixar o mercado trabalhar um pouco, daqui a pouco a gente vem e fala num alvo. Olha, para não fugir da raia aqui, se eu fosse falar num alvo de um racional, se a gente estivesse numa imersão, numa transmissão, numa ala qualquer, num desafio, eu falaria num alvo mínimo aqui em cima, ó, 110, 780. Então teria aí 780, 800, 750, dependendo do médio que cada aluno entrasse, né, numa transmissão, numa aula. Quase 1000 pontos aí para andar. Professor, acha possível? Eu acho. Penso que a máxima de hoje será testada, né? Há um pivô, ó, 110, 630
110,610 por 20 pontos a um pivô, a um gap, né? E esse gap ele pode funcionar como padrão do farol, atraindo o preço como um imã. Maravilha. Então agora eu vou falar um pouquinho de fluxo, né? Os estrangeiros acumulam 918 milhões 279 mil até o dia 6. Talvez aqui, quando eu fiz o Telegram, não tinha saído ainda. Ó, ingressaram nisso que eu queria. Ingressaram com mais 598,248 milhões. Eles estão numa sequência há 2 semanas aí. Em 2 semanas, eles compraram praticamente em todas, né? Se não forem todas. Né? Então, os estrangeiros estão de volta. Hoje, né, pessoal, os assuntos do dia, né? Covid na China, que é uma brincadeira, né, dos chineses, né? Eles estão fechando tudo para arrebentar com o preço de ações, de tudo aquilo que eles podem, para recomprar mais barato, né? Ou é alguém ingênuo a ponto de imaginar alguma coisa diferente, né? E em algum momento eles vão começar a comprar, já devem ter começado, esses estrangeiros aqui no Brasil comprando, parte são chineses, na minha visão. E aí, quando eles montarem as posições, o mercado explode, como já ocorreu em outras ocasiões. Então eu vou prestigiar nossos amigos aqui, depois eu volto para fazer a nossa sequência diária. César Paulo, olá Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Comandante, o INFUT está fechando abaixo da média de 21 no diário. Se perder 110k, pode pegar muitos comprados e descer até 106? Pode. Tanto que hoje, né, no final da sessão, a gente vai definir entre a compra e a venda e dependendo da situação nós não ficaremos integralmente na posição, ok? Então é isso que nós faremos. O ir além pegar a figurinha A no 103.400 dia 10/5, aí ele pede log e EQTL, então aqui, César, dá para pensar, eu acho que a 106.500, mais que isso seria exagero. Mas eu acho difícil também descer nesse patamar. Hoje é o dia D, né? Eu coloquei lá no informe cenário porque o governo apresentou, né, uma solução aí para o problema dos combustíveis, né? Agora imagina se o dólar tivesse alto, esse problema seria ainda maior, né? Então, a PEC dos combustíveis, ela é ruim, né? Mas ela é menos pior do que a saída do Guedes nesse momento ou do decreto decreto de calamidade, né? Então a gente vai aguardar o fechamento de hoje para tomar uma melhor decisão. Não que a gente esteja desistindo da posição, mas aí talvez entrando num patamar um pouco melhor. Mas vamos aguardar, que tem muito pregão ao longo do dia. Daí ele pede log. Nessas ações de logística são ações de fluxo diretamente relacionadas à Selic, né? Ó, veja, César, que log está estressando uma linha de retorno, portanto é uma compra técnica e bastante descontada, na minha visão. Ah, mas ontem teve uma barra forte, ela pode ser de ignição. Pode, mas se você avaliar esse cenário como uma simetria, cumpriu a 21,38, então eu entendo dessa forma. E ele pede equatorial. Equatorial, ela sempre foi uma ação, até pelas características da empresa, né? Bastante serena, assim, com baixa volatilidade histórica. Mas cai também, claro, não estou dizendo isso. E tem um ombro cabeção bem invertido, então aparece como uma boa alternativa para ação de guarda para bater renda fixa. Então ela entra no time das ações de guarda para bater renda fixa. Muito bom. João Vinícius, boa semana, querido Wagner. Em relação ao IEM, abriu em relativa alta, agora se encontra em queda, fato, né? Teve alguma notícia para justificar essa queda? Ontem falou-se na saída do Paulo Guedes, João. Foi o fator principal. Aí depois, né, no período da tarde, as bolsas americanas devolveram aquela alta forte da manhã. Elas vão abrir, inclusive, em 1 minuto aqui, a gente vai acompanhar. Então, a demissão do Paulo Guedes, né? Você acha que esse pessoal opera na bolsa, né? Do governo não opera não, é lenda.
Eles não fazem essas coisas para derrubar a bolsa, não, é coisa da nossa cabeça. Então foi isso, né? Analisando pela figura, apresenta uma projeção altista, mas teria que romper 113. Genial, está correto. É o 113,680 que a gente comentou, que no mensal aciona martelo, no semanal pivô, né? Então você está corretíssimo. Boa observação. Na minha análise aqui de uma semana altista, acredito sim, mas eu acho que hoje tem que fechar positivo. Senão realmente vai ficar esse mais do mesmo aí o mercado lateral, né? Então, o mercado lateral, ele é realmente bastante desgastante, né? Mas pessoal, vai montar um negócio, né? Monta uma empresinha de transportes, bota um restaurante no iFood, né? Vai trabalhar fazendo entrega ou de Uber, ou monta alguma coisa na área industrial ou de serviços. É difícil mesmo, a não ser que você seja um expoente em alguma área, né? Um grande cantor, um artista, algum gênio em alguma coisa, né? Mesmo assim não é fácil, né? Porque envolve muitas variáveis, muitos se perdem nas questões trabalhistas, de logística, até emocionais, mas nada é fácil, né? E na bolsa existem períodos que é fácil operar, né? Que aí eu fico chamando, compartilhando tudo aí, se bem que sabe que a gente está de portas abertas também. Então tem épocas na bolsa que, pô, eu já peguei épocas na bolsa, assim, de semanas, meses, que era só acompanhar. Eu fazia minha rotina, ia nadar, acompanhava a bolsa da academia, ia almoçar com pessoas fazendo networking da minha família, ia comprar coisas para as obras, porque eu tinha praticamente certeza que se não andasse tudo a favor, isso na compra e na venda, tá? As posições não estariam ameaçadas. A gente chegou a pegar semanas disso seguidas, né? Em alguns momentos é um cenário mais difícil como o atual, só que de um cenário difícil geralmente sai uma época virtuosa, na compra ou na venda. Eu acho que vai ser na compra, acho que vai ser um período de alta bastante intenso daqui em diante. Mas hoje especificamente, que saiu um driver de impacto aqui no Brasil, é um dia que precisa reagir. Carlos Flá, querido amigo, boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Professor, os fundamentos econômicos estão melhorando a cada semana no Brasil, estou totalmente de acordo, mas vemos um momento que a melhora da economia é a piora das ações, ou seja, dados positivos são péssimos para a Bolsa, pois estão deixando o fantasma da inflação aterrorizando todo mundo. Genial, Carlos. Como sempre sagaz, né? Está tudo realmente melhorando, mas ainda não há definição de uma Selic terminal. Mas no relatório Focus ontem o professor falou que o relatório aponta a 13,25. Aponta, eu também acho que é 13,25, mas eu acho há 6 meses, o mercado falava em 15. Só que os players precisam ter essa convicção. Aparentemente os estrangeiros já têm, que eles estão comprando. Então para subir, aparentemente é uma questão de tempo, né? Uma equação difícil de fechar, crescimento econômico é mais inflação, baixo crescimento é recessão. Aí o que o mercado teme? Estagflação. Me parece que estamos navegando águas turbulentas em mar calma, pois tudo parece externamente dos detentores do capital de uma hora para outra. É pressão chinesa na venda, né? Aqui no Brasil precisa reabrir a China. A relação do Brasil com a China ela é muito intimista, né, no sentido econômico. O mercado mudou sua racionalidade. Tem muita grana no mercado, os tubarões estão famintos. Só que aí, Carlos, uma parte vai para renda fixa, enquanto não definir a Selic terminal. E uma parte da grana vem da China. E lá precisa reabrir para o próprio chinês colocar capital aqui no Brasil, porque ele sabe que a Bolsa brasileira é a que mais responde intensa e rapidamente ao que acontece lá. Você entendeu a ideia? Mas seguirei firme com estratégia e manejo de risco adequado para existir ao que acredito ser uma grande manipulação. Grande abraço, professor. Então, eu falava com 2 alunos ontem, a gente estava conversando pelo Skype. Eu conversei com um, depois com outro. Aí eles disseram assim, professor, mas hoje, né, será que não faz sentido colocar na renda fixa e esperar? Certo, mas se você vai colocar na renda fixa, no LCA, LCA, CRI, CRA para esperar, você acha que em 1 ano na Bolsa não vai ter um resultado maior que a renda fixa? Esse também é o racional. Ok. Tomás Bolzan, olá professor, tenho observado que o mercado está de lado já há alguns dias, total. E o mini índice está querendo fechar abaixo da média de 72 no 30 minutos. Eu não uso a média de 72, mas vamos lá. Se isso acontecer, não seria interessante a saída? A nossa saída vai ser baseada no fechamento de hoje. Talvez metade da posição. Ultimamente a média de 30 determina a tendência dos movimentos. Tem observado o setor de infraestrutura também fraco. Exatamente. Infraestrutura e consumo precisa reagir. Seria interessante entrar nesse setor? Sim. Eu acho que hoje, Thomas,
Maravilha, então ele já... Thomas é inteligentíssimo aí, está sempre conosco. Eu tenho um amigo chamado Thomas, lá da rua que eu morei, um amigo de infância. Eu não tenho tanto contato hoje, mas de vez em quando a gente se encontra lá na padaria. Ele falou que ouve o programa. Então um abraço também para o Thomas. Então, nosso querido amigo já facilitou a minha vida aqui pedindo os ativos. Vamos destrinchá-los aqui conforme possível. Ecor 3, que é Eco Rodovias, quando estava aqui embaixo no 5,50, ela chegou a bater 5,69, ela estava barata. E ela continua absurdamente barata a R$ 7,00 a R$ 6,92. Então é uma ação que graficamente cumpriu uma simetria em V, deve estourar um pivô de alta nos próximos dias a 7,44 e um canal dobrando aqui esse canal projeta R$ 10,00. Então, é um ativo que trabalha de forma inversa a Selic, é mais uma que tiver uma Selic terminal, explode aí para R$ 10, R$ 12 ao longo das próximas semanas. Então, genial aí teu pedido, tua abordagem, parabéns. CCRO3, é irmã gêmea, né? Sempre que eu vou para o litoral, aí eu passo Eco Rodovias Litoral e para o interior CCR. E a outra, ó. Doji acionou aqui a 11,97, fez um movimento simétrico com alvo a 13,60, foi no alvo, ó, ela foi aqui a 13,56, 13,57, e é uma correção normal depois de atingir um alvo. Então o que ela faz aqui? Correção até a média para voltar a subir, né? Pô, eu sou de guerrilha, 14,10 é alvo, eu gosto de segurar a posição, pode pensar em 16, 17 reais ao longo das próximas semanas, né? Então a ação já está apontando para cima, ó, e tem uma configuração de alta, topos e fundos ascendentes, e na minha visão, uma excelente oportunidade. E aí, pessoal, tem um ativo, por isso que eu falo, quando o aluno ele participa, a gente vai desenvolvendo aqui e a coisa anda, né? Então compartilhem o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, participem. Uma ação que eu citaria como interessante aqui é Hidrovias, Brasil Hidrovias, né? Que é também de transporte. Essa daqui, eu não sei particularmente se eu entraria, porque é um ativo muito louco aqui, assim, nas suas concepções. Mas olha, imagina aquela história, o professor é um trader de um banco suíço, ganha milhões de francos suíços por ano, ou de euros, tal. E o meu gestor fala, Wagner, a casa quer se posicionar em HBSA3, você tem 10 milhões de dólares, é compra ou venda? Primeiro que eu precisaria de um tempo para montar a posição, que ela não é tão líquida assim, eu compraria. Mas eu escolheria, por exemplo, o Ecor ou o CCR em vez de HBSA3. Mas não é uma alternativa ruim, não. Aí nós temos TEPIS. E eu gosto quando os alunos participam e me botam para trabalhar, porque a gente vê coisas que não veria, todo mundo só tem a ganhar. Triunfo é uma ação do setor também que me parece muito interessante nesse patamar, né? Ela nos passa a impressão de um padrão da alavanca, de uma simetria praticamente cumprida, e fechando assim arame de fundo, né? Sinal técnico. Pô, ele pediu HBSA3, eu juro, quem jura é complicado, né? Mas assim, eu não tinha visto que ele tinha pedido HBSA3. Então é o que eu comentei. Eu escolheria Ecor primeiro, depois CCR, depois Aeres, e aí depois TEPIS HBSA3 por último. Essa daqui é ouro, né? Então às vezes, né, você vê o pessoal querendo multiplicar a capital operando Oi, operando esses ativos malucos, aí Cielo, que é um ativo, de repente, para ir para o pau mesmo, como eu falo, Aeres, né? Não tem exatamente um sinal de fundo, um desenho, mas assim, a ação está na mínima histórica. E é uma ótima empresa, né? Então, é uma alternativa tipo para um all-in, por exemplo. Ok? O mini índice foi para lá, foi para cá, ó, ele tentou
romper aquela região que eu comentara, o 110,300, chegou a bater 110,255, ó, tem 2 fundos, tem as máximas desses candles e a média de 5, né, que está caindo. Então é o ponto a ser rompido aqui, a máxima que ele marcou nesse movimento, ó, 110,255, é exatamente esse ponto. Se romper, vai embora. Eu acho que vai fazê-lo. Ok? Querido amigo Marcos Pereira, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Novamente, nossa política promovendo ruídos e fazendo o nosso índice ir contra o movimento do mercado externo. Eita dificuldade, fato. Mas seguimos firmes na luta. No gráfico semanal, houve o toque da média móvel exponencial de 21, forçando o nosso índice a uma queda no diário. Espero que seja apenas uma resistência passageira. Forte abraço, que a semana se revele promissora, que assim seja. Fúria, fique com Deus, você também, que Deus abençoe toda a nossa comunidade. Tua leitura está corretíssima, querido. Zé Vander de Deus Filho, fala mestre, Semin, Honey, Marfrig, são boas opções para ter na carteira em junho na sua visão? Sim! Inclusive, Semin 3 faz parte de uma das carteiras que nós carregamos aqui da Top Traders. Muito promissora. Professor, você pensa em Semin para quando? Olha, eu nem penso em vender antes dos R$8. Tem amplo espaço para subir, né, na esteira do minério ou pela própria demanda reprimida. É uma ação que a assimetria projeta pelo menos 6,91, algo perto de R$7. Honey nós temos em carteira também. Honey é ouro, né, um ativo de guarda para seguir tendência. Então a Honey, eu penso que ela pode valorizar-se 30% a 40% no curto prazo, né, já está em tendência de alta. E Marfrig é oportunidade, né, para quem não está ainda no ativo. Ó, o semanal tem uma barra elefante, semana passada subiu 10,55. E aquela história, pô, você vê uma barra de 10,55 na semana, 11, 10%, você fala, pô, eu acho que eu tô atrasado, mas aí você vê o ativo corrigindo, então eu tô oportunidade de entrar e montar a posição, né? Tem fundo duplo, rompimento falso, martelo acionado. Professor, qual é a tua interpretação desse movimento aqui? Recuo para formar pivô, né? Pegar aquele sangue novo, acionar um pivô a 10,45 e decolar. Então, um abraço a você, saúde e paz, muito sucesso, querido. E aí nós temos o Douglas Henrique. Bom dia, mestre, que acha da Mera para carregar? Comprar. Douglas é um nome também de um amigo meu, cortava meu cabelo. Agora está num salão hoje. O Douglas que cortava o meu cabelo, cortava o cabelo de alguns jogadores do Corinthians também. Eu lembro que ele cortava do Sid Clay, mais uma galera lá. E ia lá no apartamento dos jogadores, aí me contava as histórias. Os jogadores são gente boa, o pessoal tem imagem negativa dos jogadores. Meu filho jogou na base do Corinthians há muito tempo, inclusive com o Mantuan, que está aí titular do Corinthians, o Piton. E muitos jogadores, pessoal, inclusive investem em bolsa, são muito antenados, né, em tecnologia, a molecada é inteligente demais. Então a MER3, assim, é o caso, por exemplo, de Aeres, não tem um sinal de compra, seria uma compra assimétrica, acionou um pivô, né, na perda de 20,28, mas o ativo está em tendência de baixa, pô, mas para vender era lá nos 36, não a 17, está valendo a metade do valor que ela varia há pouco tempo, ó, no dia 30 de março, então mesmo que você não acerte o fundo, quando eu pego um ativo como esse, eu gosto de fatiar lote, vocês sabem disso, né, então eu compraria, por exemplo, vou comprar 90 mil reais, eu compraria 30 mil hoje, 30 amanhã, 30 na quinta, por exemplo. É o que eu faria. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Ativos fixos. Professor, você acha que o mercado fecha positivo hoje? Eu acho. Qual que está o teu grau de confiança? Muito alto. Que ele fecha positivo. Ambev mais do mesmo, né? Perdendo aí a base de um canal. Se eu tivesse, por exemplo, Ambev, eu trocaria, de repente, até pela B3SA3, se você gosta de ativos de guarda. Mas hoje, se eu fosse trocar Ambev, eu preferiria um ativo mais ousado, tipo Aeres, Neogrid, Cash 3.
Só que a B3, essa daqui eu não escolheria comprar, porque se ela seguir a simetria, ela vem para 11,61. E é um ativo que às vezes, mesmo com o mercado como um todo subindo, às vezes ela trabalha de maneira contrária. É uma ação que tem drivers muito malucos, né, que a impactam. Agora, Banco do Brasil eu já vejo como uma excelente oportunidade de compra. Diferente da B3, SA3 e Ambev, Bradesco também está na média de 21. Acredito que recupere parte dessa queda de hoje. É o caso de Itaúsa, que é um ativo com perfil de guarda. Mas a Itaúsa está perdendo aqui uma região importante, que é o 9,36. O pregão não fechou ainda. Não acredito que perca em fechamento. Né? E se perder vai ser por muito pouco. O Itube, eu entendo que há nesse desenho, na formação do ativo, aquela correção depois de movimento de alta, né, para tomar fôlego e voltar a subir, atraindo novos compradores que querem comprar descontada. Esse movimento em SAMB me incomoda. É uma candidatíssima a ser trocada com o mercado lá pelos 116 mil pontos. 114, a gente vai ter 2 comandos extras, 116, algumas trocas nas carteiras. E aí BPAC, né? BPAC é uma candidata a sair da carteira, mas assim, vamos aos fatos aqui. Ela está perdendo a base de um canal e tem um suporte forte a 24,64. Então ela precisa reagir, precisa. Só que aí você olha o ativo de uma maneira macro, num prazo maior, ela está bem próxima aqui de uma linha de tendência, então teria mais espaço para cair. Só que ao mesmo tempo está fazendo um pullback de uma LTB que fora rompida. Então não é uma leitura fácil, a gente mantém por enquanto. Aí positivo, né, que é uma ação de fluxo. Ela devolve a alta recente, né, pelo menos uma boa parte. Não vale a pena sair nesse momento. Trocas, né, nesses ativos, eu particularmente acho que tem que ser no momento de reação, né, positivo, para que a gente possa avaliar como é que o ativo reage em condições favoráveis, né? Ou se for estopar, tem que já ter um ativo em mente para trocar. E FNC é uma correção maior do que o desejado, pela simetria ainda tem mais algum espaço para cair. Se não fizerem um sinal positivo, algum nível de ansiedade por parte dos compradores, o que mostra a disposição a comprar mesmo fora de um ponto estritamente técnico. Índice de materiais segurando a onda, em especial por causa do minério, né? Então, a ideia que nos passa aqui é do desenho de um mastro bandeira, e o IMOB, ele desconfigura, né, a ideia do ombro cabeção invertido, e fica por conta aqui de 675 com 21, uma possível reação, talvez um rompimento falso. O índice de consumo, decepção, né? Perda de LTA. Então o índice de consumo é um dos termômetros aí, as bandas de Bollinger estão justapostas, pode ter alguma reação interessante, né? Se ele voltar a trabalhar acima de 3,3, 2,8 e 23. Seria um sinal fortemente positivo, né? Rompimento falso. Até passaria uma ideia de um retângulo aqui, alguma coisa do gênero. E nós temos o índice de energia, que ele entrou na vala comum nessa movimentação, tem caído também. E inclusive acionou um pivô de baixa aqui na perda de 81980. Então o que é que a gente espera? Algum nível de reação para que desconfigure esses desenhos de queda nos índices que a gente acompanha. Agora Small 11. Small 11, é possível operar Small 11. Então, como está numa região 104,16 que gerou uma forte alta anteriormente, eu entendo que é um ponto propício para uma posição na ponta compradora. Petro 4, ela sobe, né? A empresa, o mercado gostou da ideia que foi passada em relação aos combustíveis.
né? O petróleo também se mantém no nível firme, então acho que a ação deve realmente seguir em alta. Mas eu prefiro o Vale, eu penso que o potencial de Vale ele é maior no momento. É uma ação que eu ficaria mais tranquilo comprado, mais seguro. Né? Tá rompendo aqui a região de resistência e já mira aqui a CLTB, cujo rompimento coloca o ativo num território ainda mais comprador, francamente comprador. China 11, qual que é a estratégia que a gente comentou, né? Comprar 5,70, 5,80 com alvo a 6,36. Como ela está rompendo 6,36, eu aguardaria o ativo bater 6,40, 6,45 e colocaria um stop a 6,35. Estopou, vida que segue. Não estopou, você vai surfando a operação. Né? Então nós fomos bem aqui nesse raciocínio. Pessoal, mercado vendedor, né, esperando algum tipo de sinal de reação. Então essas ações de fluxo, elas perdem mesmo, né? Estão sem novidades em Melk, Curi, a gente não tem planos em sair agora, a própria Local Web, ó, então qualquer troca, mudança, a gente vai esperar uma reação do mercado na qual a gente acredita. A Gerdau mantém seu viés altista aí sem nenhum tipo de alteração. DI1 F25 está numa região de resistência, que derrubou o DI no mês de março, 2 vezes em maio, então nesse ponto eu venderia DI. Eu acho que a partir daqui pode gerar um movimento de queda, e aí beneficiar grande parte das nossas carteiras e também da posição do mini índice, né? O dólar, infelizmente, está fazendo um movimento contrário, ainda estamos num lucro muito bom, só que decepciona, né, essa movimentação no dólar. Não acho que valha a pena sair no momento, a não ser alguma coisa em fechamento. E ele rompeu 2 pivôs, né? Um a 4843 e um outro a 4839500. Eu venderia dólar nesse momento aqui. Acho que pode baixar essa alta de 2% para 1% tranquilamente, está esticado, está fora da banda, está com uma estrela cadente. Até para quem está de fora, é uma região interessante para entrar na venda, que ele deve, inclusive, se não voltar na média de 21, ele deve voltar aqui no 4.870. Perfeito? É a minha visão para o dólar. Aí o Ibov, interessante esse movimento no Ibov. Eu estava vendo aqui um outro programa que eu acompanho no iPad, um outro no celular. O Ibovespa, ele veio num topo anterior, 109.775, ele respeitou, já está em alta sobre a média de 21, é um sinal de fundo. Tá? O BOVA11, ele veio aqui no 105,70, média de 21, está acima, sinal de fundo. E o mini índice, ele está quase aqui positivo já. Acima de 110.790 deve ter pressão compradora e está batendo aqui na porta da média de 21 no diário. Opa, aí o Cartezinho apagou os meus estudos no diário. Como é um caso sério isso. É um caso sério, mas vamos lá, né? Eu não gosto de me queixar, eu sou faca na caveira, pessoal. Detesto dramas, vitimismo, reclamação, mas porra, todo dia apagar os estudos em intraday é um teste de paciência, né? É um teste de paciência. Não há outra. Ó, 112.735. Por daqui a pouco o mouse vai fazer sozinho aqui os estudos no intraday do... Bom, nós temos um sinal de fundo, um spinning top, rompeu 110.210, acionou o sinal, confirmou, rompeu a média de 5 no 30 minutos. E lembra que eu comentei que eu acreditava aqui numa busca por 110.780? Foi a 110.710, daqui a pouco deve bater o 110.780, que é onde está a média de 21. Lembrando que rompeu aqui também o 110.255, que é o fundo anterior. Então, assim, acima da média de 21, pode entrar no território positivo aí ao longo do dia. E o 110.780 deve tocar daqui a pouco.
e tocando 110,780 a gente acerta o racional. O que você acha, professor? Eu acho que vai romper a média de 21, vai romper o 110,780 e vai vir aqui a 110,915. Talvez, logo que eu terminar de gravar, quando eu estiver subindo o vídeo, ele vai bater aqui o 110,915. Esse é o divisor de águas entre a compra e a venda, porque acima dele não tem resistência. Ok? Então eu vou fazer aqui Small 11. Então Small 11 eu já fiz. Tem um alargamento, inclusive, né? Eu tinha feito aqui no TradingView. Xangai vai subindo devagar e sempre, assim deve continuar, tendência de alta. Índice Nikkei também, apesar dessa pausa, está sobre uma LTB importante. O minério de ferro, apesar dos pesares de toda a turbulência internacional, ele mantém um viés de alta e deve seguir aos 150, talvez até mais que isso nos próximos dias. O petróleo, se eu fosse fazer alguma coisa nesses níveis eu venderia, mas ele está resiliente, né? Mantém aí um viés de alta, mesmo após a OPEP e muitos fatos que aconteceram no exterior, relatório de empregos e tal, mas principalmente o que impacta é realmente a guerra Rússia-Ucrânia, né? E o lockdown na China. Títulos americanos de 10 anos, um alívio hoje, né? Então, os títulos americanos cumpriram uma simetria em V a 3,014 e agora montam um sinal de topo que de repente pode trazer os valores aí na média de 21, na linha vermelha que nós temos na tela. Índice Nasdaq continua na órbita do eixo do W, provavelmente aqui acumulando. É a ideia de um mastro-bandeira de alta. O S&P, ó, ao redor do eixo do W, mastro-bandeira em formação, formato flâmula. E o Dow Jones, eu acho que é o mais claro, né, no desenho do mastro-bandeira sobre o eixo do W e sobre as médias, né? Então, as bolsas americanas, elas têm configurações francamente altistas, né? São mastros bandeira em formação. O VIX, para quem seguiu o nosso racional de venda, eu acredito que realizou lucro já, né? Agora pode repicar, tem o fundo anterior a 25,51 aqui, abaixo do 25,51 deve voltar para as mínimas recentes. O BZQ, ele repica, sendo inversamente proporcional na sua bolsa vezes 2, está na média de 21, que é o divisor de águas entre um repique e uma inflexão, né? Voo de águia ou voo de galinha. O EWZ, ele desconfigura o mastro-bandeira que eu citei ontem, porque, pô, mergulhou abaixo da média, né? Está numa boca de gap, né? É uma região favorável à formação de um fundo, porque o movimento anterior é muito amplo e forte, mas desconfigura o mastro-bandeira, isso é fato. Bolsa do Reino Unido, sem alterações, acima de LTB, na parte alta de uma Marubozu, que negou o da véspera, né, do dia 1º, então... Bolsa de Paris não desconfigura nada esse movimento, está dentro aqui de uma movimentação altista, de um território comprador. É o caso do Eurostock 50, que inclusive mantém o viés, o desenho, focinho, orelha e rabo de mastro-bandeira. Índice DAX continua apontando para cima sobre a média de 5 períodos e o MME passa a ideia de uma porrada, descansa para duplicar, cumpriu a simetria. É aquela ideia de aproximação entre média e preço, atraindo sangue novo, novos compradores. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, nesse momento o ombro cabeção invertido fala mais alto, porém a neckline que define, né, a 102,731, está abaixo. E o Bovespa em dólares desconfigura o mastro-bandeira, né, mas é um recuo que pode atrair os tubarões, né? A gente vê que os estrangeiros estão comprando há vários pregões seguidos, então provavelmente oportunidade, 22.400 dólares é muito barato o IBOV para os gringos. No caso do milho, formação de fundo, repique até 93 é praticamente líquido e certo, até esse fundo aqui 93,06, a gente vai ficar esperto para tentar sair ou no médio, ou um pouquinho acima do médio, ou trabalhar com stop para não devolver o lucro. E
Eu vou falar hoje da carteira ouro. A gente está fazendo uma por dia além da desafios, né? Se a PR11 cai menos por ser um ativo de guarda, ombro, cabeção, ombro invertido. Semin nós já comentamos, Sambi também, JHSF. Excelente oportunidade, né? Ela estava esticada aqui, eu não entraria. A 7,20 não sou comprador. A 5,59 é uma ação que já faz parte do portfólio. Pode ser utilizada para um reforço, para quem tem caixa. É uma ótima oportunidade, junto com o Grendene, ó, que está bem detonada, que também pressionada pela compra. Natura, eu já... Hoje, se eu tiver, por exemplo, o aluno tem caixa extra, ele quer distribuir na carteira ouro. Eu iria em JHSF, Grendene, Natura, talvez. Ela precisa de um movimento um pouco mais forte para passar confiança. Né? Mas está sobre uma LTA. Rail 3 é uma que me agrada muito para um reforço de caixa para quem tem capital. Honey não. A gente estudou, ela está na tendência ali, deixa o ativo correr tranquilamente. PET seria uma que eu penso que justifica um retorno, até um all-in. De repente você fala, mais uma ação para colocar as minhas fichas na carteira ouro, PETs, porque nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido, misturado com 3 rios, aqui o fundo triplo. E Porto Belo também é uma alternativa, só que Porto Belo ela passa por algumas variáveis mais complexas, né? Eu acho que PET, por exemplo, estaria mais pronta, mas Porto Belo é um ativo que a gente ainda acredita muito e mantemos no portfólio, né? Acima de 7,86 pode fazer um movimento rápido aqui de recuperação. É uma ação que, quando os aços se alinharem, ela entrar no movimento ascendente, eu acho que ela vai ficar meses aí subindo. E é uma ótima oportunidade, eu diria, histórica de aquisição deste ativo. Então, pessoal, tá entregue. Saúde e paz a todos. Hoje tem Corinthians e Cuiabá. Um grande abraço à galera do Mato Grosso. Na minha opinião, o placar será Corinthians 3, Cuiabá 0. Mantuan vai fazer um gol. Que Deus guie o nosso trabalho. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu!